5h02, já estamos em contato aqui na ponta da linha com o nosso companheiro em Brasília, o Márcio Rocha. Fala, Márcio, como você está? Tudo bem? Oi, Danilo, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha aí em São Paulo. Estamos aqui, né, acompanhando o noticiário de Brasília, e Brasília nesse momento com um clima bastante ameno, né, 23 graus de temperatura, céu nublado o dia todo. A gente até hoje não sabe como é que é o sol em 2022 aqui na capital federal. Ô Márcio, a gente já começa também aqui essa edição de quinta-feira falando do revés para o ministro Paulo Guedes, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro deve dividir aí a responsabilidade pela execução do orçamento de 22, deste ano, de 2022, entre o Ministério da Economia e a Casa Civil, deixando aí a caneta também nas mãos do Ciro Nogueira, não é isso, Márcio? Exatamente, Danilo. Esse orçamento agora de 2022, né, não será mais executado somente pelo Ministério da Economia e, como você falou, também pela Casa Civil da Presidência da República, depois desse decreto, né, que foi editado pelo presidente Jair Bolsonaro e que foi publicado aqui no Diário Oficial da União nessa quinta-feira. De acordo com esse documento, né, o ministro Paulo Guedes perde aí o poder exclusivo de decisão para executar os recursos financeiros do país, né, determinar onde cada dinheiro, cada real, vamos dizer assim, vai ser aplicado aqui no Brasil, e a função passa a ser exercida em conjunto, né, com a Junta de Execução Orçamentária, a AGEL. A AGEL faz parte da Casa Civil, que é exatamente um órgão ligado diretamente ao presidente da República e que atualmente é comandado pelo ministro Ciro Nogueira, que é senador também, que exercia o mandato de senador antes de assumir a Casa Civil. Atualmente, né, antes desse decreto, né, a pasta comandada por Paulo Guedes definia aí os detalhes do uso dos recursos do orçamento, mas tinha um limite, vamos dizer assim, né, que obedecia um limite pré-definido pela AGEL, né, exatamente por esse órgão da Casa Civil, e que a partir de agora vai dar o aval para que sejam feitas ações ou de abertura ou de remanejamento de despesas. Então, dessa maneira, a partir de agora, o decreto determina que esses atos, né, a abertura ou remanejamento dessas despesas do orçamento, precisam ter o consentimento prévio da Casa Civil, ou seja, com a prerrogativa de Ciro Nogueira de dar aval ou não a essas despesas. E ele vai ter o poder exatamente para definir quais serão esses atos que cada pasta do governo vai priorizar, né, deve priorizar durante o orçamento da União, durante a execução do orçamento da União. E isso é uma coisa inédita, porque desde o início do governo Jair Bolsonaro, quem fazia isso era exatamente o Ministério da Economia, era uma função exclusiva de Paulo Guedes. E aí, para a gente entender um pouquinho sobre como é que isso vai impactar nos próximos dias, né, a gente conversou com o professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, que é o César Bergo, que ele lembrou, inclusive, que no início do governo, o presidente Jair Bolsonaro determinou, né, a extinção de vários ministérios, inclusive o Ministério do Planejamento. E aí, essa extinção do Ministério do Planejamento acabou causando vários problemas para a execução justamente do orçamento, porque ficou tudo sob a decisão do ministro Paulo Guedes. Então, durante esses 3 anos, o orçamento foi enviado com atraso para o Congresso, depois, por causa desse atraso, também foi aprovado com atraso nos 3 anos anteriores do governo do presidente Jair Bolsonaro, e que, na opinião dele agora, o decreto tenta resolver os problemas de articulação justamente do Ministério da Economia com o Congresso Nacional, né, que é responsável para a aprovação do orçamento. A gente separou um trechinho dessa conversa para ouvir agora, que ele explica bem essa situação. Então era necessário que o governo entendesse que alguém, e aí no caso elegeu a Casa Civil, para fazer esse trabalho de articulação para aprovação, todo o projeto de orçamento que está com muita dificuldade de ser aprovado. Então o presidente, ele volta atrás naquela ideia original dele, de se manter o Ministério do Planejamento dentro do Ministério da Economia, uma forma direta de poder trabalhar junto com o seu ministro-chefe da Casa Civil, dentro do Congresso, para aprovação de todo o orçamento. Pois é, eu conversei também, durante essa conversa que a gente teve com o professor César Berger, ele lembrou também que isso não é uma novidade no governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele lembrou que, inclusive, o Ministério do Trabalho também
era do Ministério da Economia, que acabou sendo recriado pelo presidente Jair Bolsonaro nos últimos meses, exatamente para evitar essa falta de articulação para as pautas trabalhistas, né, segundo o professor César Bergo. E lembrando também que a gente procurou para saber exatamente qual a posição do Ministério da Economia para essa situação. E ele enviou uma nota que fala o seguinte, que essa medida não se configura em perda de autonomia e que resulta de um consenso entre os ministérios visando melhorar a coordenação para o alcance dos objetivos e prioridades do governo. E que tanto a Casa Civil quanto o Ministério já integravam a AGEL, né, a Junta de Execução Orçamentária, e que é a instância em que as decisões relevantes referentes ao orçamento, né, são tomadas. E aí a gente também procurou o ministro, né, a Casa Civil, o ministro Ciro Nogueira, exatamente para comentar, né, dar algum parecer sobre essa situação, e a Casa Civil simplesmente falou que não ia comentar esse assunto. Então agora a gente vai, a expectativa é que o orçamento a partir desse ano desenrole, né, não seja tão enrolado como foram nos outros anos, como diz o professor. Então a gente espera que agora toda essa situação fique um pouco mais clara, vamos dizer assim, mais rápida também durante a aprovação do orçamento no Congresso Nacional. É isso aí, vamos continuar acompanhando então os desdobramentos, né, desse decreto aí do presidente Jair Bolsonaro, que reparte, né, o poder do Ministério da Economia sobre o orçamento com a Casa Civil. Márcio Rocha acompanhou também mais cedo a reunião da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, com o Instituto Butantan. O que saiu dessa reunião, hein, Márcio? Ô, Danilo, oficialmente nada, né? Vamos dizer assim, mas é porque é o seguinte, essa foi uma reunião fechada, então apenas um comunicado da Anvisa que foi emitido contando que agora depois dessa reunião foi feito um relatório técnico, da área técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, exatamente para determinar, né, explicando, né, mostrando dados sobre o uso da vacina Coronavac contra a Covid-19 em crianças. E aí, esse relatório ainda precisa ser votado em uma reunião extraordinária da diretoria colegiada da Anvisa, e isso, para começar a valer, nesse relatório ser aprovado por essa reunião, nessa reunião da diretoria colegiada, mas aí não tem uma data ainda para que essa reunião seja realizada aqui em Brasília. O documento que foi apresentado, né, durante essa reunião de hoje do Instituto Butantan com a Anvisa, apresentou também várias informações e análises de pesquisas e estudos que foram feitos pelo governo do Chile, que aplicou a Coronavac nas crianças, né, e adolescentes do país, e aí eles foram chamados exatamente para explicar como foi que essa pesquisa, né, esse estudo atingiu, né, deu resultado lá na vacinação contra a Covid-19 no país. Então, como eu disse anteriormente, esse encontro foi virtual e também foi um encontro fechado e reuniu vários especialistas, tanto da Anvisa quanto do Instituto Butantan, pesquisadores, inclusive pesquisadores do Chile, técnicos também do laboratório Sinovac China, né, que é o fabricante da vacina Coronavac, além de representantes de várias sociedades médicas, entre elas Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunologia e também da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E aí teve uma nota que foi divulgada nesse encontro, após esse encontro, que a Anvisa afirmou que essa discussão faz parte justamente do processo de avaliação do pedido feito pelo Instituto Butantan, exatamente para vacinar essa faixa etária. E aí, falando de vacinas, a gente teve a novidade hoje sobre a chegada de vacinas aí em São Paulo, né, no aeroporto de Campinas. Foram 1.300.000 doses da vacina da Pfizer, as doses pediátricas da vacina da Pfizer chegaram aí em São Paulo, e elas são indicadas exatamente para vacinar as crianças da faixa etária de 5 a 11 anos, inclusive que já foi aprovado no mês passado, né, justamente pela Anvisa, e finalmente essas doses chegaram aqui no Brasil. E aí o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reafirmou que até março o Brasil deve receber cerca de 20 milhões de doses, né, 20 milhões de doses da vacina, exatamente para imunizar essa faixa etária. E que ele falou basicamente também dos efeitos adversos, né, os eventos adversos que seriam, né, que apareceriam
na aplicação da vacina nessa faixa etária, mas que, segundo ele, seguem sendo monitorados, mas reforçou que até agora não há nenhum registro de eventos adversos em crianças vacinadas com a vacina da Pfizer no mundo, e é o trechinho que a gente separou dessa coletiva que ele falou aí em Campinas, que ele explicou exatamente como é que funcionou esse monitoramento, né, das vacinas em crianças de 5 a 11 anos. Apesar de recente, essas vacinas têm sido aplicadas nos principais sistemas de saúde no mundo. Essa aplicação ela começou no mês de novembro, né, sobretudo nos Estados Unidos. Mais de 8 milhões de doses foram aplicadas nos Estados Unidos e as crianças de 5 a 11 anos não têm sido notificados eventos adversos maiores. Portanto, até o que nós sabemos no momento, existe segurança atestada não só pela Anvisa, mas por outras agências regulatórias para a aplicação dessas vacinas, e elas estão hoje aqui no Brasil. Pois é, ainda em São Paulo, Marcelo Queiroga voltou a afirmar também que não há motivo para desespero com a variante Ômicron, né, e também que é preciso ampliar a testagem contra a Covid-19, também é um trechinho que a gente separou para ouvir agora. A variante Ômicron é uma variante de preocupação, não é uma variante de desespero, porque nós temos o Sistema Único de Saúde, que tem sido a fortaleza de cada um dos 210 milhões de brasileiros. Adicionalmente, trabalhamos para reforçar a campanha de testagem. Mês de janeiro serão distribuídos 28 milhões de testes, sendo que 13 milhões até o dia 15. Pois é, e agora a gente voltando a falar sobre a questão da vacina Coronavac, né, o uso da Coronavac em crianças aqui do Brasil, os especialistas que foram convidados para tratar dessa vacinação nessa reunião que eu falei aqui na Anvisa, agora vão emitir os pareceres, né, as conclusões finais que eles têm sobre esse assunto, e aí vão encaminhar todos esses pareceres, todos esses documentos justamente para a Anvisa. E depois a Gerência Geral de Medicamentos da agência vai seguir a análise do pedido de uso emergencial da vacina para crianças, mas ainda não tem uma data, né? Isso ainda está em análise, ainda está sendo trabalhado dentro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a gente espera, né, que tudo dê certo e que tenha mais uma opção de vacinas aí para a faixa etária de 5 a 11 anos. É isso aí, Márcio Rocha conosco aqui na abertura do Bastidores do Poder. Márcio, valeu, a gente volta a se encontrar amanhã, sexta-feira, combinado? Combinado, Danilo, abraço, tchau. Abraço, bom trabalho.